Bem, finalmente, como vocês sabem, a reforma tributária foi aprovada. É um texto inicial, resultado também de uma correlação de forças que nós temos neste Brasil contemporâneo, e empenho do governo Lula, claro, o próprio Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad, da Economia, mas também o presidente da Câmara, Arthur Lira, bem como governadores brasileiros. E vejam, governadores, inclusive, que são de oposição, que foram eleitos na esteira do bolsonarismo em 2022, alguns até reeleitos. É o caso, por exemplo, do governador de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, que pediram e endossaram o voto a favor da reforma tributária. Passado isso, devemos considerar alguns aspectos importantes. Primeiro, o ex-presidente da República fez questão de dizer que se tratava de uma reforma tributária do Lula. Bem, a reforma passou na Câmara, certamente passará no Senado. Isso significa que, ao empenhar a sua palavra, o seu apoio, o seu cacife político e pedir para que deputados e deputadas, correligionários, correligionárias, apoiadores, votassem contra, ele perde e ganha, claro, o próprio governo Lula. Segundo, passando a história como a reforma do governo Lula, a reforma tributária aprovada à época do governo Lula, ou a reforma tributária do Lula, e assim passará a história, o presidente Lula colherá os ônus e os bônus desta reforma tributária. É claro que, como eu disse, ela é resultado de uma correlação de forças, de uma luta de classes. Então, tem algumas coisas ali que não conseguiram avançar, e nós gostaríamos que avançasse. Por exemplo, a tributação, o imposto sobre as grandes fortunas, as grandes riquezas, as grandes propriedades de terra, incluindo, inclusive, aqueles supermilionários, super ricos, os bilionários, incluindo com mais força no pagamento de impostos. É claro que avançou em um lado, por exemplo, nós teremos agora impostos sobre jatinho, iate e etc. Isso é importante. Avançou também na desoneração da cesta básica. Nós teremos um conceito de cesta básica a ser implementado e uma cesta básica nacional, cujos produtos serão desonerados, não terão imposto zero. Isso também é muito importante. Mas, de outro lado, mantém-se certos privilégios dentro da sociedade brasileira, que não deveriam existir a esta altura, estando nós aí na primeira quadra já do século XXI. É o caso, por exemplo, dos benefícios para filhas de militares, benefícios para juízes, magistrados, que já foram beneficiados durante a reforma da Previdência. Então, deveríamos corrigir algumas distorções. Se o Senado fará isso ou não, eu não tenho certeza. Até porque, mesmo que o Senado faça, o texto retorna para a Câmara. E aí volta novamente essa discussão toda. Então, para o bem e para o mal, o presidente Lula colherá os ônus e os bônus. Ainda que ele tenha tido amplo apoio, como eu disse, até de setores da oposição, do presidente da Câmara e etc., assim passará a história. Então, nós gostaríamos, de fato, que houvesse um avanço maior dentro dessa reforma tributária. Mas reconhecemos que não foi possível agora. E também não é a última. É claro, é a primeira do período redemocratização. Nós tivemos uma época da ditadura, então estava mais do que na hora. Tem grandes avanços, como eu disse, a cesta básica, a transparência, itens de maior necessidade terão um imposto menor, a simplificação, a transparência. Então tem sim grandes avanços, mas ainda não é a reforma tributária que nós gostaríamos de ver. Pois bem, a luta continua no sentido de a luta política continua, a formação política e a disputa da consciência, a disputa de classes. Porque perceba, as leis, todas elas, são resultado da luta de classes. Ninguém concede nada à classe trabalhadora, a não ser ela mesma, a partir das suas lutas, colocando-se nos espaços públicos, tensionando, conquista os seus direitos. Tá bom? Mas vamos seguindo e eu quero que você escreva aí, se possível, o que você pensa dessa reforma tributária, quais são os avanços que você destaca, mas também quais são aqueles elementos que nós precisaremos avançar no futuro.
Daqui a 3 anos e meio, 4 anos, possivelmente essa correlação de forças mudará e teremos um ambiente mais favorável para avançar ainda mais nesta reforma tributária, naquilo que nós entendemos e compreendemos que é o melhor para o país. Tá bom? Muito obrigado. Se possível, faça parte do Clube de Membros.